Oi, meu nome é Rosane e eu vim falar um pouquinho da minha vida com a ansiedade, como que aconteceu até chegar à síndrome do pânico que eu tenho, que eu tive, né? Porque hoje em dia eu digo que ela está controlada. Não vou dizer que eu estou curada, eu não sei se existe cura, mas eu tenho minha visão sobre o assunto. É, nessa história toda da minha vida, eu fui parar na faculdade de psicologia, muito por acaso, e adorei fazer o curso, mas não trabalhei como psicóloga. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência, porque hoje eu trabalho com artesanato e vejo uma forma da gente poder melhorar a ansiedade com o artesanato. Eu, quando era pequena, gostava muito de artesanato, adorava aprender coisas. Minha mãe me ensinava muito, ela me ensinava a pintar camisas, toalhinhas. No colégio eu aprendia também, fazer miçangas, né, cordõezinhos, pulseiras. E paralelo a isso, eu fazia natação. Só que quando eu tinha que mudar de professor para ir para uma turma mais acelerada, né, mais adiantada, eu ficava muito assustada. Eu não gostava de competir, eu não queria competir nas natações, nas provas, eu já tinha medo. Então, assim, eu acho que isso existiu em mim desde sempre. Eu falo, a ansiedade para mim nasceu comigo, ela vem desde sempre. E no decorrer da minha vida foi assim, eu parei a natação e com 9 anos eu comecei já com algumas questões na escola. Tive um ano que eu não queria ir para a escola, eu chorava na porta da escola. E nesse momento, que eu acredito que é uma questão para se buscar um psicólogo, naquela época não existia esse esclarecimento, né? Psicólogo era o médico do maluco, que ainda pensa muita gente assim. E eu fui vivendo dessa forma, eu não gostava de tumulto, eu não gostava de ir pra festas, eu ficava enjoada, gelada, eu era muito tímida. Então, eu acredito até que pudesse ser uma fobia social que eu desenvolvi ali. Mas eu vivia normalmente dentro das minhas possibilidades, né? E aparentemente normal, né? Que se pode dizer. E quando eu tava com 16 anos, que eu fui fazer o último ano da escola, eu fiz uma viagem de excursão por 15 dias. Isso antes de começar as aulas, né? Janeiro, fevereiro, creio eu. E a minha experiência nessa viagem não foi boa. Eu tive 2 vezes eu me senti mal, parecia que a minha pressão estava baixa, eu quis sair do lugar que eu estava e ir para dentro do quarto, não queria sair. Só que eu assimilei aquilo, associei aquilo a uma situação de estresse, porque a excursão era muito puxada, a gente acordava às 6 horas da manhã, ia dormir quase às 11 e todos os dias assim, eu tinha meus horários muito certinhos de escola e eu achava que era isso. Aí o ano veio, né, o ano de vestibular, e várias coisas também aconteceram na minha vida, e pessoal, né, família e tudo, já alguns problemas sérios dentro de casa e familiares. E para piorar a situação, né, eu tinha escolhido uma área que era biomedicina, que era veterinária e odonto, que eu queria fazer vestibular para odonto ou para veterinária. E eram profissões muito procuradas naquele ano que eu fazia. A relação candidato-vaga só perdia para medicina. E eu queria passar para federal, então eu só fiz vestibular para as federais. Só que quando eu estava muito próximo ao final do ano, a minha mãe, eu planejava, né? A pessoa que é ansiosa, ela planeja muito lá na frente. Então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que entrar com 17 anos na faculdade, me formar com não sei quanto, começar a trabalhar com não sei quanto e por aí vai. E aí eu me vi com catapora, 15 dias, achando que o mundo tinha acabado, porque como resolver, né? E o que acontece foi que quando eu voltei às aulas, depois de cravados 15 dias, eu fui pro colégio me sentindo diferente. Eu
saí de manhã pra aula e me sentindo incomodada com estar ali e muito ansiosa, eu não sabia descrever o que eu estava sentindo e foram passando os dias. Eu sentia várias coisas e eu associava sempre ao nervosismo do vestibular. Associava o nervosismo, a ansiedade do vestibular, achava que assim que eu passasse no vestibular estava tudo resolvido, mas durante as provas eu tive crises de pânico, que até então não sabia nem do que se tratava. Eu não falava pra ninguém o que eu sentia, eu achava que eu ia morrer, eu ficava quietinha, 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 batia perna demais a ponto de gastar sola no sapato. E achava que depois das provas vai passar tudo. Acontece que obviamente não passou tudo, eu não passei no vestibular, eu ia ter que fazer tudo de novo no ano seguinte. E foi um ano de luta minha interior, porque eu precisava cursar um cursinho, eu não conseguia sair. Eu lembro quando eu cheguei no limite da ansiedade, eu estava numa loja de filme de revelação, né, para revelar as fotos da minha formatura de colégio. E eu simplesmente comecei a sentir aquele mundaréu de sintomas que quem tem ansiedade, quem tem crise sabe muito bem. Eu achei que eu ia morrer ali, eu deixei a mulher falando sozinha e saí correndo pra casa. E era só atravessar a rua, era no quarteirão em frente ao meu edifício, só que na outra ponta do quarteirão. Quando eu cheguei em casa, minha mãe abriu a porta, eu entrei correndo, me tranquei no quarto, chorei. Minha mãe perguntando o que era, e eu abri a porta e disse pra ela assim: olha, eu não saio nunca mais da minha vida, eu não quero mais sair de casa. Ali foi o ponto, assim, que eu vi que foi o antes e o depois da minha vida. A partir dali eu não queria sair, a minha mãe me levou a milhões de médicos, de tudo que era especialidade, eu fiz exames de sangue, coração, eletro, encefalograma, fui a psiquiatras, ninguém diagnosticava nada, era coisa da minha cabeça. A tolerância dos meus pais foi diminuindo, eles me obrigavam, me arrastavam pra rua com eles e eu chorava dentro de casa, que eu não queria. As crises não tinham local pra vir, elas vinham dentro de casa, elas vinham fora de casa. Muitas vezes eu estava sozinha em casa, eu tinha crise e eu comecei a me fechar. Eu passei a ter vergonha de ter aquilo, porque há a despersonalização, né? Quando a gente está numa desrealização, numa despersonalização, uma coisa muito estranha, porque a gente consegue raciocinar assim, o cara tá pensando que eu sou doida, ele vai achar que eu sou doida. E eu tô aqui, o que tá acontecendo comigo ao mesmo tempo? É uma sensação que você tá em outra dimensão, que as pessoas não estão te vendo, você tá ali transparente. E eu achava que eu ia enlouquecer, que eu tava enlouquecendo, eu sentia que eu ia morrer. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, me salva dessa crise, me salva dessa crise. E quando a crise passava, eu parecia que tinha passado um trem cargueiro em cima de mim, eu não tinha forças de lutar mais. E eu tinha certeza, eu só sabia de uma coisa, na próxima crise eu vou morrer. Próxima vez que isso vier, eu vou morrer. Foi assim que eu passei o ano seguinte, tentando estudar no cursinho, parei o cursinho, uma colega minha que também não tinha entrado no vestibular foi me passando matéria, e eu fui estudando em casa e cursei, e quando eu fui me inscrever novamente, eu me inscrevi para várias profissões diferentes, porque o que eu queria era entrar na faculdade. E aí fiz para psicologia, passei, e entrei em choque, assim, porque eu achei que eu ia demorar pra passar, ia passar na reclassificação, e acordei com a minha mãe gritando que tava meu nome lá no jornal, na época a gente via assim. E eu tinha passado de cara e eu estava apavorada. Eu não sabia como eu ia à faculdade, eu não queria sair de casa. Meu recorde, assim, de ficar dentro de casa foram 14 dias contados, sem botar a cara do lado de fora de casa. E os outros dias que eu saí eram muito arrastados, enfim. Não atendia mais telefone, chegava visita em casa, eu ficava trancada no quarto, eu não queria ver ninguém.
e quicando de médicos, e aí pra psicólogo. Aí realmente eu me lembro que quando minha mãe falou você tem que ir ao psicólogo, eu chorava, tipo, meu mundo acabou, eu sou louca. E na faculdade eu já estava num momento que eu já sabia o que eu tinha. Eu já sabia o que eu tinha. E eu não sabia como tratar. Eu já tinha lido coisas a respeito do síndrome do pânico, pessoas que eram minhas amigas viram coisas no jornal, nas revistas, me traziam material. Eu cheguei a levar um psiquiatra, uma revista explicando tudo que estava ali, que era aquilo que eu tinha. O cara olhou pra minha revista, olhou pra mim. Quantos anos você tem? Eu falei, 17. Ah, é muito sintoma pra pouca idade. Toma um remedinho pra você se soltar mais. E voltei pra casa desmoralizada novamente, meus pais falando que eu não tinha nada, enfim. Depois disso saiu uma reportagem, graças ao meu bom Deus. Foi um Globo Repórter especializado em síndrome do pânico, que falou de um tratamento aqui no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia. E foi a primeira vez que eu senti paz dentro daqueles anos que eu tava desesperada. Eu entrei na consulta, o médico olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? E eu falei, eu tenho isso, isso e isso. E ele respondeu, isso é síndrome do pânico e a gente vai resolver isso. Ai, alívio. Foi uma coisa assim, sabe, uma sensação que eu não sentia há muito tempo, de paz, de tipo, agora vai. Só que eles estavam num período de muita procura científica de tratamentos bons, eficazes, e eles me inscreveram num tratamento por 8 meses. Eu tinha que tomar uma medicação, fazer exames vários de sangue, urina, tal. E eles iam vendo como eu ia melhorando. A questão é que aquela medicação não funcionou comigo, não melhorou nada em 8 meses. Eu, nessa altura, tranquei a faculdade no primeiro período, teve que explicar lá a situação, né? Porque ninguém tranca no primeiro período. E aí eu fui pra... Terminou os 8 meses e eles me passaram uma outra medicação.